com vocês 2 textos da Palavra de Deus. O primeiro está no Evangelho de João, capítulo 1. No versículo 3, diz o seguinte: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O próximo texto está em Romanos, capítulo 11, no versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esses 2 textos, eles estão apontando para Jesus. No Evangelho de João, ele inicia falando que ele era o Verbo, Jesus é o Verbo de Deus. E nós sabemos que ele estava no princípio com Deus, ele estava junto com o Pai e com o Espírito Santo na criação de todas as coisas. Mas no versículo 3 diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esses 2 textos, tanto de João como de Romanos, porque dele, para ele, por meio dele são todas as coisas, traz uma realidade muito séria para nós como ministros do Senhor. Nós temos um chamado, nós somos chamados para reconciliação. Muitos de nós desejamos ter um ministério, muitos de nós desejamos ter um chamado da parte de Deus, sermos úteis no reino de Deus. Mas nós não podemos esquecer em nenhum momento que nenhum chamado, nenhum ministério, nenhum dom concedido por Deus tem a ver conosco. Tudo tem a ver com Cristo. Tudo tem que ser para Ele, por meio dEle, para a glória dEle. Todas as coisas que foram feitas e criadas e que nós desfrutamos hoje foram feitas por Jesus. E nós precisamos entender que o nosso chamado, aquilo que Deus deposita em nós, os dons espirituais, os dons ministeriais, a graça do Senhor sobre a nossa vida, o chamado de Deus sobre a nossa vida, é para que Ele seja glorificado. Quando nós oramos e pedimos para Deus dons, quando nós oramos e pedimos para que o Senhor nos dê um chamado, um ministério da parte de Deus, esse ministério e esse chamado não tem a ver conosco, mas tem a ver com Jesus. Se nós queremos ser grandes, se nós queremos prosperar na obra do reino de Deus, nós não podemos esquecer que todas as coisas que foram criadas por Ele. Tudo que nós fazemos tem que voltar para Cristo, tem que apontar Jesus, tem que refletir Jesus. Jesus precisa ser o centro do nosso chamado, Jesus precisa ser o centro do nosso ministério, Jesus precisa ser a razão na qual nós liberamos o dom e manifestamos os dons do Espírito. Se vamos orar por alguém por cura, Cristo precisa ser glorificado. Se vamos orar por alguém para que ele seja liberto, Jesus precisa ser glorificado. No nosso chamado, na nossa caminhada com Deus, nós não podemos esquecer que o foco, o centro da nossa vida, do nosso ministério, é sempre Jesus. Se Jesus não for glorificado, se Jesus não aparecer, não há razão. Nós vivemos num tempo em que muitas pessoas desejam e anseiam aparecer e se promover, mas no fim, Jesus está lá atrás, lá nos bastidores. O nosso chamado é ir diante das pessoas e revelar Jesus. Porque nada do que foi criado sem Ele. Nada do que nós temos foi feito sem Ele. Ele estava no princípio, Ele é a razão da nossa vida. Se temos vida hoje, se podemos pregar, se podemos ensinar, se podemos cantar ao Senhor, se temos dons espirituais, tudo é por meio de Cristo. A razão de estarmos aqui, a razão de sermos chamados e a razão de sermos escolhidos é por causa de Jesus. Não faz sentido vivemos uma vida ministerial, não faz sentido sermos chamados cristãos se Jesus não for o centro. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O nosso chamado não é nosso, é de Jesus. Os dons que ele nos concede são graça da parte de Deus. São presentes da parte de Deus, mas não são nossos, são para Ele, para que Cristo seja glorificado, para que Jesus seja exaltado em todo o tempo. Que na minha vida e na sua vida nós possamos exaltar Jesus em todo o tempo. Que o Senhor te abençoe.